Olha só, gente, tem coisa mais fofa do que animais de estimação e crianças juntos. Quando a gente vê aqueles vídeos, eu fico mesmo babando, viu? Cães e gatos podem fazer muito bem à saúde dos bebês e crianças. Os membros de 4 patas da família estimulam a afetividade, ajudam no desenvolvimento motor, comunicação interpessoal e expressão, além de contribuir para que a criança construa laços afetivos de amizades com mais facilidade. Mas a gente vai descobrir muito mais sobre isso agora aqui no estúdio com a doutora Paula Nunes, ela que é médica veterinária. Muito bom dia, seja bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Bom dia para você e para todos. O prazer é todo meu. Falar do assunto tão gostoso, né? E levar informação às pessoas que têm alguma dúvida, de ter essa relação tão bonita e tão agregadora entre crianças e até bebês com os pets, né? Verdade. Que são os xodós da família. Sim. E esse encontro é maravilhoso. Ai, coisa boa. Doutora Paula, então vamos lá. É verdade mesmo que traz benefícios para as crianças, para os bebês, ter esse contato com os pets? Muitos benefícios. Se a gente fosse enumerar aqui, a gente passaria o dia falando, né? Mas a gente começa com os mais básicos, né? O que a gente percebe mais fácil, né? Aprender. Quando a gente começa a falar de bebê, você já pensa logo, nossa, será que tem algum problema? Será que o meu filho vai ter uma alergia? Sim. Será que vai ter um ataque, né? Vai ser agredido? Mas não, eles interagem muito bem se a gente começar a fazer essa socialização, esse contato dos dois, até mesmo antes do bebê nascer. Já é comprovado, tem estudos comprovam cientificamente que os animais, eles diminuem as alergias dos bebês, das crianças, por incrível que pareça, a não ser que seja um caso de alergia pontual, mas normalmente existem estudos científicos mesmo comprovando isso. E eles ajudam na comunicação, no desenvolvimento muscular. O bebê começa ali a querer tocar naquele animal, ele começa a querer engatear para tentar pegar o animal. Então isso vai desenvolvendo musculatura, desenvolvendo força, né? Eles aprendem limites também, né? Porque às vezes eles muito pequenininho não tem aquela noção se vai pegar, às vezes pega um pouco mais de força, né? Sempre tem que ter um adulto ali, né, observando. Mas aí na hora que o animal olha estranho, que o animal para de brincar, então a criança já sabe que ali existe um limite, então ela aprende a ter limite também com os pets e aprende a ter cuidados, responsabilidades quando vai ficando um pouquinho maior, que o próprio pai ou a mãe pode dizer, vai ali trocar a aguinha dele, ele precisa de uma água nova, né? Vamos colocar a comidinha do seu pet. Então ele vai ter também senso de responsabilidade. Então, são muitos fatores que ajudam, né? Aquela afetividade, aquele carinho, um companheiro, né? Para na hora que a criança está ali, sem ter uma atividade, ele está ali com o petzinho dele, ele tem aquele apoio emocional do lado, né? Então, é muito importante, são muitos fatores. E aí, outro ponto, né, até aproveitando algo que você citou, que eu achei muito interessante. Às vezes as pessoas, né, os pais e as mamães pensam assim, vou ter que doar, ou vou ter que deixar o meu pet na casa de fulaninho e tal, porque eu não sei como é que vai ser essa questão, né, do contato com o bebezinho. Então, a gente já vê, pelo que você acabou de falar, que não precisa disso, né? Não precisa disso, de forma nenhuma. Eu acho que aí você está ensinando até você e o seu filho, né, que vai ter contato com esse bebê, você vai ensinar que o amor não é descartável, né? Ótimo. Na hora que você assume a responsabilidade, você comprou, você adotou, você está criando pet por uma escolha sua, pessoal. Então, a partir dali, aquela vida está sobre a sua responsabilidade. Tanto que a gente chama agora os donos de pets, a gente chama de tutores. Eles são os tutores daqueles animais. E não precisa, porque ele só vai trazer benefício. Então, se você de repente engravidou, você tem alguma dúvida, o que é que você vai fazer? Vai começar a deixar o pet interagir naquele ambiente novo, deixar ele entrar no quartinho do bebê, deixar ele cheirar uma roupinha. Óbvio que depois você vai botar no recém-nascido, você vai lavar. Mas você deixar, quando o bebê chegar, você apresentar o pet, ele vai notar que está tendo uma mudança na casa e ele vai se adequando. Né? Não deixar de dar atenção totalmente. A gente vê que às vezes a pessoa, pelo cuidado mesmo com o bebê, que é um cuidado, né, muito grande, é cansativo, mas você também dá atenção ao pet, mostrar que ele participa daquilo ali e depois vai ser uma paixão tão grande entre os dois e todo mundo da família
que todo mundo só tem a ganhar. É muito gostoso. E tem raças, assim, doutora, que são mais de melhor relação com essas crianças ou não necessariamente? Tem sim. Isso é outra coisa que a gente precisa também se preocupar antes de adquirir, né? Senão você vai ter que passar por um adestrador que vai ensinar esse animal a se comportar naquele ambiente. Mas tem raças mais tranquilas, mais alegres, mais brincalhonas, como os Shih Tzu, como os Spitz alemães, como os Pugs. Então, são raças que parece que foram desenvolvidas para a criança, né? Eles querem brincar, eles são ativos. Eles têm energia para dar e às vezes tem mais energia do que a gente para brincar com a criança. Você joga 3 bolinhas, cansou. A criança joga 20 e tá ela toda feliz e o pet feliz também. Então, ainda, poupa seu trabalho com a criança e a criança vai brincar com o melhor amigo dele, que tá ali sempre ao lado, na casa, participando de tudo. É muito legal. Muito legal. Eu vejo alguns vídeos, às vezes, na internet, nas redes sociais, de alguns, né, pets que ficam ali com aquele instinto protetor da criança. Acaba até sendo, assim, uma réplica da mãe e do pai. Isso realmente acontece? Acontece. Eles têm esse instinto, né, de proteção. O cão já é um animal de proteção, né? A gente via os cães como cães de guarda, cães de proteção. E eles desenvolvem isso. Na hora que ele vê que o bebê cai, que o bebê ainda não tem aquele coordenação, então ele acaba sentindo que ele precisa proteger. Ele sabe que quando o bebê chora, a mãe vai lá. Então, como ele tem a audição muito mais aguçada, ele acaba assumindo essa função da mãe. Sim. Então, quando a criança chora, ele já escuta primeiro, ele já vai avisar. Então, ele vai avisar quando o bebê chora. Eu vejo muitos relatos de mães. Ai, doutora Paula, quando ele está lá, às vezes eu nem ouvi chorar e ele já veio me acordar e o bebê estava chorando. Ai, ele estava latindo muito. Quando eu vi, estava tentando subir em algum lugar que não podia. Então, assim, o cão gera mesmo, porque ele tem um amor, né? Ele está sempre junto, é companheiro, está sempre perto. Então, ele consegue perceber as alterações e ele quer proteger, porque a gente protege o que a gente ama, né? Verdade. Então, eles também protegem e têm essa função. E para os papais, mamães responsáveis, né, cuidadores, é importante ficar ali também observando como essa criança, né, ela se comporta com o petzinho, porque às vezes, como, né, você falou logo no início, às vezes ainda não tem aquele manejo da força, né, às vezes acaba pegando até mesmo em uma região mais sensível, né, do pet. Tem que estar ali também de olho. Tem que estar. A gente tem que pensar assim, querendo ou não, é um ser humano, né, com outro ser vivo. Então, o animal, ele sente dor, ele sente incômodo, ele pode se sentir ameaçado. E a criança, às vezes, até uns 4 anos de idade, ela não tem muito essa coordenação e essa noção de força. Então, ele pode chegar uma hora e ela pode querer fazer o carinho e esse carinho ser de uma forma mais brusca. E o animal, ou por estar assustado, ou por sentir dor, ou por sentir medo, a reação dele é se proteger. E ele pode proteger rosnando ou até tentando fazer aquela mordida que não é mordida, né? Só para afastar, e a criança vai se assustar. Então, a gente sempre diz que criança tem que ter sempre acompanhada de um adulto. Tá. Né? O cão é o melhor amigo, vai brincar, vai entender isso, mas ele precisa de um adulto que esteja monitorando, né, aquela criança e aquele animal para que não aconteça nenhum acidente e a gente não culpe o animal, né? Porque às vezes o animal não é nem o culpado. O culpado não foi a criança também, porque ela não tinha noção que ela estava fazendo aquilo. Mas às vezes a culpa é da gente que não estava ali monitorando isso. E dando essa assistência aos dois para que a amizade floresça da melhor forma possível. É como 2 irmãos. A gente não briga com o irmão, briga, puxa o cabelo, vai lá, puxa a orelha, toma coisa de é meu, é meu. Então, com a criança e o pet acontece isso, mas eles vão criando um limite, tá? Um respeito, sabe o limite um do outro, eles vão conhecendo muito bem isso. E depois eles acabam numa convivência maravilhosa. Eu não posso deixar de perguntar, né, antes da gente encerrar aqui esse momento, sobre ciúmes. Isso é capaz de acontecer ou não? Muito. 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 Porque hoje o que acontece é que os animais estão muito próximos da gente, né? Sim. As famílias ficaram menores, às vezes os ambientes ficaram menores. E às vezes as pessoas têm muito o que acontece. Os filhos vão estudar fora, né? Começa o namoro, não fica mais tanto em casa. Então o pet, ele acaba se aproximando muito do tutor. Então, na hora que ele se aproxima do tutor, que ele tem aquele tutor só para ele, é igual ao filho único, né? Na hora que chega um bebê ou uma criança nova, ele não entende. Mas por que antes ela vivia comigo no colo e agora ela está com esse serzinho aí no colo? E não eu. Por que não eu? Por que não eu? Então, nessa hora, o animal vai sentir ciúme. Ele não vai entender o que está acontecendo. Né? Eu tenho até um caso recente agora de uma tutora que ela teve uma bebezinha, está com 3, 4 meses, e ela estava me relatando
que a Nutella tá morrendo de ciúme da filha. Oh, meu Deus. E eu falei para ela, e ela foi agora na última consulta, que foi essa semana, e ela falando que ela tá fazendo as recomendações, que tá dando mais atenção, ela agora sai para passear só com a Nutella, não leva bebê, Laura fica em casa. Aí ela passa 40 minutos, vai até a praia, fica um pouco com ela. Então aí o animal começa a entender que ele vai dividir o amor ali, né? Para depois ser um amor somado de uma família toda nesse ciclo, né, de amor e de amizade. Mas o ciúme acontece, mas a gente vai ajustando, a gente tem que sempre pensar como a gente se sentiria. Sim. E como a gente queria que agisse com a gente, né? Me dê um pouco mais de atenção, né? Se um irmão sente ciúme do outro, por que não o pet que está ali toda hora grudado com você, dormia na sua cama às vezes, ou dormia no seu quarto, ou estava sempre junto de você. E agora o bebê que requer muita atenção, né? A gente fica meio de lado e ninguém gosta de ficar meio de lado, né? A gente quer sempre aquela atenção pra gente. Dicas principais, então, quando a gente fala, né, de animais de estimação e crianças e essa convivência entre eles. Olha, eu acho que a principal dica é você pensar antes de ter um pet. Certo. Seja para interagir com o seu bebê, que você pensa no futuro, né? A gente já imagina, eu quero ter filho, eu vou ter uma criança. A gente pensar que o animal, ele não é descartável e que ele vive uma média de 14 anos. Média, tá? Porque hoje com os cuidados, a gente tem muitas espécies que vivem até 16, 19 anos. Então é um tempo muito longo na sua vida. Então acho que a gente primeiro tem que ter essa responsabilidade. Eu quero mesmo, eu moro em casa, eu moro em apartamento, eu quero ter filhos. Então eu vou pegar um animal com uma raça como, né? É uma raça mais alegre, mais brincalhona, eu quero um animal mais quieto, eu quero um animal maior. Então, primeiro, ter essa responsabilidade de escolher o pet e pensar, ele vai ficar comigo durante todo esse tempo. Então, eu vou ter filho, eu quero ter uma estrutura de família, quero. Tem pessoas que optam por não ter, mas quem vai ter tem que pensar nessa preocupação. E aí, escolher uma raça adequada, né, para a sua condição de vida e dar amor a esse pet e receber amor por muitos anos na sua vida e ter uma convivência harmoniosa e feliz, que é isso que o pet traz pra gente. Verdade, viu? Muito bom. Contatos, redes sociais, quer deixar algum, por favor, fique à vontade. Que bom. Tem o meu contato pessoal, que é doutora DRA Paula Animal Amigo, que é o nome da minha clínica, e o da clínica é animal.amigo. Aí lá no link da bio você tem acesso a nossas redes sociais, você tem acesso aos nossos contatos e vai ser um prazer poder ajudar. Aqui, né, o meio de divulgação muito maior, né, a gente poder ajudar as pessoas a ter essas informações, mas a gente também sempre está colocando muitas dicas no nosso Instagram e eu convido vocês a nos acompanhar. Maravilhosa! Então fica aí, tá? Essas dicas para vocês. Põe lá Paula Animal Amigo ou Animal Amigo. Só você buscar mais informações lá no Instagram. Obrigada, doutora Paula, mais uma vez. Eu que lhe agradeço. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Bom dia e bom feriado. Para nós. Olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rapidinho. Próximo bloco é que vai ser o último aqui do programa, gente. Nós vamos falar sobre um espetáculo que vai acontecer aqui no nosso estado, lá em Palmeira dos Índios, que é a Paixão de Cristo. Eu volto já já.